Bem, pessoal, vamos continuar falando um pouquinho sobre inflação, a inflação no Brasil. E de maneira bastante resumida, existem três tipos de inflação, três causas do problema da inflação. O mais comum é a chamada inflação de demanda, que é aquela inflação que acontece quando a economia está muito aquecida. As pessoas estão comprando porque as empresas estão produzindo, estão tendo lucro, estão contratando, enfim, trabalhadores. E há uma pressão, há um descasamento entre oferta e demanda e a tendência é que os preços subam. Não é o nosso caso hoje, tá? Eu vou explicar melhor. O segundo caso, relativamente comum, mas não tanto comum quanto o primeiro, é a chamada inflação de custos, que geralmente é causada por um choque de oferta. É quando uma matéria-prima muito importante na economia sobe de preço, contaminando toda a cadeia produtiva, e você pode ter um fenômeno inflacionário independente de ter um nível de emprego bom, independente de ter pressão de demanda. O caso clássico disso aí é a crise do petróleo de 1973 e de 1978, a primeira e segunda crise do petróleo, quando o petróleo quadruplicou de preço e contaminou todas as economias do mundo, mesmo com desemprego alto naquela época, tá certo? É mais ou menos isso que o Brasil está vivendo hoje, né? Eu vou comentar um pouco. E o terceiro caso, chamado inflação inercial, que é mais raro, mas já aconteceu no Brasil, nosso país, na Argentina, na Bolívia, em Israel. Inclusive foram economistas brasileiros que nos anos 80 cunharam esse termo, né? Isso foi o termo inflação inercial, inércia inflacionária, foi criado aqui no Brasil por alguns economistas brasileiros, que é quando a inflação acontece, independente de uma causa específica, não é um choque de oferta, não é inflação de custos, não é uma pressão de demanda, mas os preços estão subindo por inércia. As pessoas, as empresas e o governo estão corrigindo o preço de maneira inercial, de maneira automática, através de contratos de correção monetária, de maneira formal e informal, né? Então, a inércia é quando um corpo está em estado constante sem aceleração. Se você está parado, você está em inércia, mas se você está no estado constante sem aceleração, você também está em inércia. E a ideia da inflação inercial que é mais complicada de todas, eu acho, que para ser resolvida, e no nosso caso foi resolvido em 94 com o Plano Real, né? A gente vive hoje uma inflação causada por dois fenômenos que estão muito interligados, que é o aumento do preço dos combustíveis internamente aqui no Brasil, gasolina, diesel, gás de cozinha, que desde o ano passado estão subindo de forma vertiginosa e não param de subir. E isso contamina toda a cadeia, porque os combustíveis faz parte do frete, né? Então tudo que você compra no supermercado, no mínimo, vai chegar mais caro somente por causa dos combustíveis, né? E gás de cozinha também e tal. O ano passado tivemos também um repique de energia elétrica, agora também. Isso é complicado, porque os custos de produção estão subindo de forma forte via estes itens de produtos, tá? E o outro caso, a outra razão é o câmbio. O nosso câmbio tem se desvalorizado muito. Em 2021 ele até que parou um pouco o processo de desvalorização. Nós estamos desvalorizados, mas a velocidade diminuiu. O grande movimento de desvalorização foi no ano passado. Em 2020 o real se desvalorizou quase 25% frente ao dólar, em 2020, e foi a sexta moeda que mais se desvalorizou no mundo frente ao dólar. Isso é muito complicado, porque o que acontece quando o câmbio está desvalorizado? Alguns fenômenos. Primeira coisa, os exportadores, aqueles que exportam, né, se dão muito bem com o câmbio desvalorizado, o que é bom, ótimo, ninguém está questionando isso, eles ganham mais dinheiro com o câmbio desvalorizado. Mas o grande problema é a exportação de alimentos, por exemplo, né? Carnes, milho, enfim, café, né? Esses alimentos nossos que a gente consome, como os exportadores estão ganhando mais em dólar, eles vendem mais, exportam mais, a oferta diminui aqui dentro, os preços aqui já vão subir por causa disso. Além disso, a cabeça deles está indexada em dólar, eles estão pensando em dólar, porque eles estão vendo os contratos em dólar, então os preços aqui vão subir, né? E o outro caminho que é mais brutal ainda é porque com a desvalorização do câmbio, as indústrias que precisam comprar matéria-prima importada, elas compram tudo mais caro. E elas compram tudo mais caro e a cadeia de produção vai aumentando de preço por um choque de oferta, uma inflação de custos, justamente por causa das importações que estão vindo mais caras, chegando até a gente aqui, tá certo? Então a desvalorização do câmbio é muito boa para quem exporta, os exportadores, é muito bom, tá? Para quem importa é péssimo, porque tudo vem mais caro. É muito bom para quem tem dinheiro lá fora e quer comprar ativos brasileiros, para ficar mais barato, né? Então, tanto brasileiros que têm recursos no exterior em dólar, quanto empresas estrangeiras, obviamente em dólar, e lá fora, tem mais facilidade de comprar ativos aqui dentro, mas é muito complicada porque ela aumenta a inflação.
a desvalorização cambial realmente ela tende a aumentar a inflação. O que está acontecendo no Brasil hoje é muito pelo câmbio e pelos combustíveis, tá certo? Tanto é verdade que o Plano Real, que foi o plano que conseguiu domesticar a inflação brutal que o Brasil tinha, dos anos 80 até 1994, foi um plano baseado na valorização cambial, né? Teve várias âncoras, vamos dizer assim, política monetária, política fiscal, mas a política cambial, a gente começou o Plano Real com praticamente 80 centavos de real comprando um dólar, quer dizer, o real mais valorizado do que o dólar. Foi uma política artificial, é verdade, mas foi para combate à inflação. O próprio Plano Cavalo na Argentina, que não deu certo, né? Quer dizer, deu certo por um tempo, depois a Argentina chegou a quebrar, mas também foi baseado na valorização do câmbio. Então, um câmbio desvalorizado é inflacionário. Isso qualquer manual de economia explica. Agora ajuda as exportações, é verdade, mas ele tende a desvalorizar. O que é importante salientar hoje aqui, a nossa inflação não tem nada a ver com a inflação que hoje Estados Unidos está começando a enfrentar, a China está começando a enfrentar, porque esses países, diferentemente do Brasil, eles sofreram muito no ano passado com a Covid, mas nesse ano estavam crescendo demais em 2021. E esse crescimento exacerbado descalibrou a oferta e demanda, rolou, vamos dizer assim, uma pressão de demanda nessas sociedades, uma inflação de demanda. E junto a isso veio a crise internacional de energia, né? O petróleo está subindo de preço lá fora, gás natural está subindo de preço, e isso complica mais a situação lá fora. Mas veja, eu peguei uns números interessantes aqui, são alguns números que eu vou citar que são bem interessantes. Primeiro, o IPCA, a inflação oficial do Brasil, de 2019 até agora, setembro, ela subiu 16,5%. Né? Claro que ela está apontando para mais, mas o acumulado, o oficial, é 16,5%. Agora o câmbio desvalorizou 41,2%. Então veja, é natural que com a inflação o câmbio também suba, né? Porque a taxa de câmbio tende a acompanhar a inflação. Mas a inflação foi de 16,5% e o nosso câmbio foi de 41,2%. Quer dizer, é uma desvalorização brutal frente à nossa própria inflação, né? E a outra coisa interessante, eu fiquei curioso em relação a isso, porque todo mundo fala do preço do petróleo hoje lá fora, que realmente subiu, está alto. Ontem estava mais ou menos $85 o barril. Veja bem, lá fora, né? Então é por causa do petróleo e tal. Veja, o petróleo estava $85 o barril e a gasolina aqui, o preço médio estava ao redor de 6,50. Hoje de manhã eu já ouvi no rádio que já tem posto acima de R$7 o litro de gasolina. Mas tudo bem, vamos considerar 6,50, tá? Em 9 de outubro de 2018, eu fui pesquisar, o petróleo também estava $85 lá fora. E a gasolina média aqui estava 4,27. O que é que mudou? Mudou o câmbio. Então a política de preços da Petrobras, que atrelou o preço dos combustíveis ao câmbio e ao petróleo, está levando a gente daqui a pouco a gente vai pagar R$50 no litro de gasolina, se continuar assim. Então é interessante esses números, né? O mesmo preço do barril de petróleo, $85 hoje em 2018. Aqui, hoje, a gasolina está média de 6,50, 2018 estava em 4,27. Portanto, a nossa inflação é muito explicada pelo câmbio, sim, e também pelos combustíveis que estão subindo muito fortemente.